Olá pessoal, chegando aqui com vocês, meus queridos e minhas queridas, claro, e a gente vai falar nesse vídeo sobre crenças limitantes. Pessoal, quando a gente nasce, a gente é como tipo assim uma folha em branco, não é? E a partir de então começa uma história. Essa história ela tem vários fatores internos, fatores externos, e ali vai formando a personalidade, o caráter do ser humano, e ali ele vai se desenvolvendo. Desculpa aí pessoal, ainda estou me recuperando da virose, ok? Mas vamos para frente, que atrás vem gente. E aí o ser humano ele vai se desenvolvendo, claro, as suas capacidades, né, cognitivas, intelectuais e tudo mais. E ali ele vai como se fosse um livro sendo formado, entende? Nesse livro ali vai ter informações positivas, negativas, tá certo? Ou seja, o seu cérebro ele é programado para você exercer a sua missão como indivíduo na sociedade, né? Isso é muito importante a gente entender isso. Antes de falar desse assunto, pessoal, eu queria pedir para vocês, né, se inscrever no canal. Isso mesmo, tá passando ali, ó. Inscreva-se e ative o sininho, tá certo? Ative o sininho, porque toda vez que eu estiver aqui falando de um assunto de relevância, você vai ser avisado e você não vai pagar nada por isso. Crenças limitantes, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes é aquilo que eu penso acerca de mim mesmo, não é? Ou seja, aí vai entrar na área emocional, né? Aí vai refletir na área pessoal, nos relacionamentos, na vida financeira, na saúde, no casamento de uma forma geral, tá certo, pessoal? Na profissão, vida profissional, certo? Enfim, realmente essa questão aí de crença limitante sempre vai ter alguma coisa que vai influenciar em qualquer área da sua vida e você tem que identificar o que é benéfico e aquilo que não soma, que enfim, que não contribui para você ser uma pessoa melhor. Então é muito importante você fazer anotações daquilo que lhe faz bem, daquilo que lhe faz mal, é você olhar para dentro de você, entende? Como se fosse no espelho e você ver o que você gosta, o que você não gosta, você analisar se você está correto em certas decisões, se você não está, enfim, essa capacidade de autoanálise, não vejo muita gente falar por aí, mas eu acredito que seja de muita importância. O homem ele é um universo, não é? E muitas vezes ele tem medo de olhar para dentro de si, isso é verdade. E ver, né, os seus medos, descobrir os seus medos, olhar para os seus medos, para suas dúvidas, para suas crenças. Enfim, é um desafio mergulhar dentro de você mesmo, parar um pouco, um tempo, entende? E começar a fazer esse tipo de introspecção interior. Por exemplo, uma crença na vida financeira, por exemplo, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro. Isso é uma crença, tá? Ou, por exemplo, uma crença, meu pai foi pobre, minha mãe foi pobre, meu avô foi pobre, então eu vou ser pobre também. Isso é uma crença, tá certo, pessoal? Como lidar com o dinheiro, né? Tem pessoas que ganham dinheiro, mas o dinheiro ele desaparece, você não investe, você não tem um patrimônio, né? Ou seja, às vezes é uma questão aí de consumismo, isso também é uma crença, né? Ou seja, o ser humano ele ganha, ele trabalha justamente para gastar naquilo que não vai lhe trazer um retorno, né? Ou seja, na sua terceira idade, não é? Ou seja, são crenças, né? Pessoas que não se planejam na área financeira, que não prosperam na área financeira porque elas têm crenças limitantes, entende o que eu estou querendo dizer? Ela ganha muito dinheiro, mas infelizmente vive pior do que aquele que, por exemplo, ganha 2, 3 salários mínimos, não é? Por quê? Porque ali tem as crenças, ela acredita que ganha para gastar, entende agora? E ela não mudou aquela crença, ou seja, eu tenho que ganhar e investir em alguma coisa, não é? Então, muitas vezes é por aí, pessoal, tá? Então, nós não somos ensinados a lidar com dinheiro, não existe uma matéria que, não é, ali, quando a gente fez ali, começou a estudar, aquela coisa toda, não é, pessoal? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com dinheiro, né? Então, existem algumas travas, tá certo? Que nos impedem muitas vezes de crescer, não é? Tá certo, pessoal? Então, a gente tem que quebrar, tem que anular essas crenças na área financeira, porque eu acredito assim, todo mundo tem o direito de ser próximo, né? Próspero, tá? Então, é muito importante você acreditar que você vai prosperar na área financeira.
Tem pessoas que têm aquela crença limitante assim, nada dá certo para mim, tudo que eu vou fazer não vai para frente, não prospera, não se desenvolve, não cresce, não progride, entende? Tem pessoas que têm essa crença, nada dá certo. Por quê? Porque você começou, mas você não permaneceu, não perseverou, você não continuou fazendo o que tinha que ser feito, entende? Então você não teve resultado. Pode observar que essas pessoas que têm essas crenças, elas começam as coisas e não terminam. Para na metade, para no início, desiste. Tem aquela questão, né, que ela já criou um hábito de tudo que não dá certo no início, não vai dando certo conforme aquilo que ela projetou, planejou, não é? Ela vai logo e desiste daquilo. Aí logo ela coloca na cabeça, nada dá certo para mim, não é? Enfim. E aí aquilo se torna como se fosse uma ordem para a sua vida, né? Porque eu sou aquilo que eu penso. Se eu estou pensando, oxe, esse negócio não vai dar certo, né? Etc. Ou então você traz dentro de você assim, eu fiz algo já desse tipo e não deu certo. E aí se eu fizer de novo não vai dar certo. E você fica acreditando naquilo, entende? Então a gente tem que quebrar essas crenças limitantes dentro de nós. Não vai dar certo, né? Ou você escutou uma frase, seja de alguém próximo de você, dizendo, você não vai dar certo na vida não, entende? Isso tudo, na verdade, as crenças limitantes, elas acontecem aonde, pessoal? A maioria delas acontece na nossa infância, não é? Até 7 anos de idade, e a gente fica com aquele histórico, né, no nosso subconsciente. Aí aquilo vai se refletindo na vida adulta, entende? Então é muito importante você detectar, poxa, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou tendo essa atitude? Não é? E pensar também, como é que eu posso reverter isso? Eu tenho que enfrentar esse gigante dentro de mim, eu tenho que confrontar esse gigante dentro de mim, porque eu preciso ser uma pessoa, não é, que acredita que vai dar certo, entende? Thomas Edison, né, foi o inventor da lâmpada. Ele tentou 10.000 vezes. Aí um jornalista disse assim, mas rapaz, foram 10.000 vezes que você foi derrotado, fracassado. Ele disse, não, eu não fui fracassado 10.000 vezes, foram 10.000 tentativas para se resolver um problema de forma diferente, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então, se ele tivesse colocado na cabeça que, poxa, nada dá certo na minha vida, eu estou tentando isso aqui já faz, pessoal, 10.000 vezes, é muita coisa, pessoal, não é? Mas não, ele foi tentando, até conseguir o resultado que ele queria, entende, pessoal? Agora imagina o mundo moderno sem a eletricidade, coisa assim desse tipo, sem a lâmpada, não é? Ou com a eletricidade, mas sem a lâmpada. Então, esse mundo moderno, praticamente, ele nem existiria, não é? Porque tudo depende da energia. Eu estou aqui falando dependendo da energia. Entende, pessoal? Da lâmpada, da luz, enfim, etc, etc. Então, nós somos dependentes de alguém, não é? Nós hoje usufruímos, não é? Daquilo que alguém um dia fez e acreditou, não é? E se ele tivesse desistido, não é? Então muitas pessoas dizem que não vai dar certo, não vou tentar de novo, porque não deu certo na primeira, na segunda, e 10.000 vezes. Você já tentou? Não tentou, né? Então é tempo de você quebrar essas crenças limitantes. Se não deu certo na primeira, vá de segunda. Não deu de segunda, vá de terceira. Mas nunca deixe de acreditar, entende? Eu sou um exemplo disso, pessoal. Se eu for dar exemplo da minha vida, não é, em relação a isso aqui, você vai ficar de boca aberta. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre tentando, eu estou sempre procurando inovar, sempre procurando me aprimorar em alguma coisa, aprender coisa nova, né? Tipo aqui, eu estou aqui, por exemplo, eu peguei uma caixa de mercado, aí botei ali de lado, aí peguei uma lâmpada de mercado, joguei dentro da caixa, aí foi uma iluminação, não ficou boa. Entendeu? E aí eu peguei, botei umas coisas aqui atrás, comprei uma câmerazinha velhinha, ok? Comecei a gravar, nunca fiz curso de nada, né? Não sabia nem ligar essa câmera e coisa assim desse tipo. E fui tentando aprender coisas novas, entende, pessoal? E estou aqui, não tá como eu quero, mas já melhorou. Porque se você ver os vídeos que eu gravei, né, há muito tempo atrás, pelo amor de Deus, pessoal, eu dizia assim, poxa, entende? Hoje eu já sei aonde eu quero chegar e como eu quero chegar. Não tenho ainda
E falta muita coisa ainda para ser feita, entende? Mas eu tô no caminho, entende, pessoal? Então tudo que você vai idealizar, fazer na sua vida, você vai se deparar com as suas crenças limitantes. É aquela questão, por exemplo, eu já tô velho, não entende? Eu, por exemplo, vou fazer 59, vou entrar para 60 já. 60 anos, E aí o que acontece? Tem gente que quando chega com 50 anos, eu não vou aprender mais nada, enfim, já tô velho, coisa assim desse tipo. Não, pessoal, a gente tem a capacidade de aprender coisas novas se a gente tiver força de vontade. Não importa a idade não, pessoal, viu? Você pode fazer muitas coisas, tá? Enfim, e aprender coisas novas, tá? Enfim, você acreditar em você, pronto, acabou, você entende? E em frente, siga em frente. Acreditar em você, esse é o segredo, é a chave, acho que a chave número 1 para tudo na vida do ser humano. Se você não acreditar em você, não adianta não. Nem tente, porque não vai dar certo. O que eu observo nesse tempo é que as pessoas elas dizem assim, não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo. E isso se tornou um jargão nessa geração. Eu não tenho tempo para nada. E isso na verdade não é uma verdade, é porque as pessoas não se disciplinam, não administram o seu tempo, porque na verdade a gente tem tempo para fazer tudo que a gente quiser, não é? Mas as pessoas elas imprimiram dentro de si, não é, essa ideia que não tem tempo, não tenho tempo. E essa questão de dizer que você não tem tempo, você está mentindo para você mesmo. Você sabe disso. Você tem tempo sim, você consegue sim. Agora você tem que ter disciplina e administrar o seu tempo, né? Para que isso aconteça, você vai ter que sair da zona de conforto. E muita gente não quer sair da zona de conforto. Então ela desperdiça o tempo dizendo que não tem tempo. Porque se ela for analisar e parar para pensar, pessoal, o mundo é uma bolha, entende? E a maioria das pessoas está no meio da multidão e fazendo aquilo que a multidão lhe proporciona. E são poucas pessoas que fazem essa ruptura e saem do meio da multidão, entende? Para viver a sua própria história, escrever a sua própria história, tá? E exercer o seu papel como indivíduo na sociedade. Então, não são todos. A maioria Maria vai com as outras ou bola de ping-pong, pensa como a maioria. Mas você tem que entender o seguinte, você está aqui nesse mundo com um propósito, ou por um propósito, né? E você tem que descobrir esse propósito, tá? E quando você descobre, claro, você vai ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa que vai contribuir, claro, para a melhoria daquela geração, entende, pessoal? Então é muito importante você pensar nisso, né? E se você não quebrar essas crenças limitantes, você vai ser igual aos outros, você não vai fazer nenhum tipo de diferença, né? E é muito importante você fazer a diferença. Tem pessoas que dizem assim, eu não sou bom o suficiente, ele fica se anulando. Não sou capaz de fazer isso, não sou capaz de fazer aquilo. Eita, eu esqueci de fechar essa porta, não sei nem se influenciou ali na janela. Entendeu, pessoal? Tem pessoas que ficam se anulando, elas se amam, é o espírito de vitimismo. Tem pessoas que alimentam esse espírito, adoram isso, amam esse espírito, abraçam. Fica amando esse espírito de vitimismo, né? E isso só atrapalha, isso mesmo, né? Tem pessoas que não crescem, que não prosperam, colocam a culpa no outro, né? E ele nunca assume a sua responsabilidade, não é? A sua responsabilidade como ser humano é a sua responsabilidade, não é? Então, essas crenças aí você tem que arrancar dentro de você, porque com elas você não vai viver aquilo que você tem direito de viver, seja na família, no casamento, seja nas finanças, na saúde, enfim. Quero dizer para você o seguinte, você nasceu com aptidões, vocações, talentos, inclinações a fazer coisas extraordinárias. Entendeu agora? Virou a chave na sua cabeça? Entendeu? Agora você tem que descobrir. Aí você pergunta, a pergunta que você faz, como é que eu vou descobrir? Você vai olhar para dentro e parar um pouquinho assim, sabe? Eu sei que é difícil, é muito difícil. E você vai parar e você vai questionar você mesmo, certo? E você vai perguntar a si mesmo, poxa, o que é que eu gosto de fazer na vida? Entendeu, pessoal? Eu gosto de falar, eu gosto da área de saúde, eu gosto da área, não é, de letras, eu gosto enfim, eu gosto de fazer o quê? O que você mais gosta. Volte-se à sua infância, à sua adolescência. Veja, pesquise de você mesmo. Você
é o responsável para descobrir você mesmo dentro de você, desse universo que é você, para você ser uma pessoa feliz. Entende, pessoal? Talvez você tenha que mudar de profissão, talvez você tenha que enfrentar coisas novas na sua vida, entende, pessoal? Então é muito importante a gente ter essa coragem, né? Tenha coragem, isso mesmo, e mergulhe dentro para você descobrir o que é que você realmente, por que você está aqui, tá? E enfim, qual o propósito pelo qual você está aqui, entende? Isso é muito importante para que você possa quebrar dentro de você certas limitações e crenças, entende? E você possa se desenvolver como ser humano, ser, claro, uma pessoa melhor. Muita gente tem aquele pensamento: eu não mereço coisas boas, eu não consigo aprender. Pessoas que foram exploradas sexualmente, principalmente as mulheres, né? Eu não consigo amar, eu não valorizo aquilo, entende? Etc, entende? Porque existe um bloqueio, entende? Existe uma crença. Aquela crença adquirida foi justamente por uma situação mal vivida, entende? Aí ela olha para o homem e diz: todo homem não presta. Mas não é que todo homem não presta. É a questão de você ter olhado para dentro de você, ter tido uma experiência negativa, e você projeta aquela experiência no outro. Mas nem todo mundo é igual a todo mundo, não é? E da mesma forma acontece com um homem, não é? E assim sucessivamente. Muitas vezes a gente vê isso muito nos jovens: minha família me dá muita dor de cabeça, eu não suporto minha família, eu quero ter uma condição melhor para sair da casa dos meus pais, né? Muitos pensam dessa forma, principalmente nessa geração, não é? Mas eu pergunto assim: será que o seu problema é sua família ou são suas crenças? Porque as nossas crenças, muitas vezes a gente quer impor para o outro, não é? E não respeita o direito do outro, não respeita as limitações e crenças do outro, né? Os princípios, não é, do outro. E muitas vezes nessa geração existem esses confrontos, não é? Muitas vezes de pai com filho, de filho com pai, não é? Porque a geração de hoje é uma geração diferente da dos anos 50, dos anos 60, não é? E o que acontece é que essa geração atual, ela quer impor, né, muitas coisas. Você abrir o leque aqui, eu vou abrir muitas vezes coisas que realmente não são coisas erradas, eu acho errado. Por exemplo, muitas coisas eu podia falar aqui, mas você está entendendo o que eu quero dizer, não é? Muitas pessoas querem impor a você, tá certo? A sua vida, mas não respeita os princípios, né, do outro. Ele quer ser, ele ou ela quer ser respeitado, mas não quer respeitar o outro, não é? Então, as crenças de hoje são diferentes das crenças. Eu estou falando, pessoal, de questões morais, de questões espirituais, enfim, entende? Essas questões que eu estou falando. Então, muitas vezes as pessoas querem impor ao outro, não é? E tudo quando vem através da imposição, tira, claro, o direito do outro, não é? Ou seja, muitas linguagens hoje são usadas com o fim de manipular o outro, né? Ou seja, de descredibilizar o outro, né? Tipo assim, existe uma linguagem hoje muito falada assim, que as pessoas falam muito. Quando você discorda do outro, aí chama você de fascista. A palavra fascista leva ao outro a ter uma visão errada de quem você é, entendeu? Agora que eu estou querendo dizer. Então são esses termos, são palavras que a gente podia falar aqui centenas, que foram inseridas na sociedade hoje e que faz com que as pessoas acreditem naquilo, mas na verdade aquele outro não tem nada a ver com aquilo que muitos levam o outro a acreditar que aquela pessoa é, entendeu? Agora o que eu estou querendo dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? E as pessoas não param para analisar que estão sendo o bobo da corte nessa história toda, entende? E é isso aí. Então, quando você deixa de ter as crenças limitantes, você abre um leque, uma visão, você tem uma visão diferente das coisas e um entendimento diferente das coisas. Você passa a saber realmente o que é verdade e o que é mentira, o que é o erro, o que é o errado e o que é o certo, entende? Então,
Então é muito importante você ter essa visão, esse entendimento, porque isso aqui que eu estou falando para você é libertador. É libertador, com certeza. Pode acreditar no que eu estou falando. As pessoas assim, tipo, as pessoas usam muito aquela crença também. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Eu não sei, as pessoas têm isso na cabeça, né? Eu me lembro que quando eu fui aprender a dirigir, eu entrei foi uma Brasília. Ela não tinha motor, ela não tinha teto, era um carro, tava no ferro velho, entende? Eu me sentei assim, aí eu te perguntei ao rapaz assim, rapaz, como é que passa a marcha? Ele foi e me mostrou, só tinha marcha, parece que chama-se bloco, né? Enfim, tinha nada, não tinha pneu, não tinha nada, era uma carcaça que tinha ali, mas a marcha ela funcionava. Aí ele disse assim, ele disse, olha, aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira. E eu comprei um carro. Eu comprei um carro na sexta à noite, quando foi no sábado eu estava dirigindo o carro, foi. Aí eu pedi uma pessoa, rapaz, ó, como é que passa a marcha? Ele disse, ó, aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e etc, etc. E aqui é a ré. Eu disse, é só isso, então liguei o carro e saí dirigindo. Ok, pessoal, se você me der um helicóptero com 3 dias, eu, olhando o manual do helicóptero, eu vou com esse helicóptero. Eu digo a você, tudo que você botar na sua cabeça que você pode, que você consegue, você faz. Tá entendendo? Pode botar para você o maior desafio. Você nunca diga, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, isso, aquilo. Deixe de dar desculpas, né? Acredite em você, certo? Se você não sabe, tente aprender, entendeu? Se você não conseguiu da primeira, tente a segunda, entendeu? Entende? E assim tem que ser, entende? A gente nunca deve desistir com o primeiro obstáculo, né? Com a primeira dificuldade. Não, a gente tem que sempre ir em frente e botar o pé mesmo e os peitos na frente e pronto, acabou. Ir para cima e fazer o que tem que ser feito, entendeu, pessoal? É isso mesmo. Quando eu não consigo uma coisa de primeira, eu vou de segunda. Quando eu não consigo de segunda, eu vou de terceira. Mas eu sempre procuro melhorar e procuro me aperfeiçoar, porque é assim que tem que ser e pronto, acabou. Então, não vou estar dizendo pra mim, não sei, não posso, eu não consigo, etc, etc. Já fui assim já. Mas hoje não, hoje eu já estou numa idade que, na verdade, eu já descobri realmente o que é que eu tenho que ser, o que é que eu não tenho e pronto, acabou. Entendeu, pessoal? É assim. Então não diga que você não pode, que você não consegue, que você não sabe, porque você tem que tentar. Porque se você não tentar, você vai ficar sempre assim. E vai sempre pensar assim, e vai ter sempre atitudes assim. E claro, isso não vai levar você a lugar algum, tá certo, pessoal? E você tá aqui, claro, para fazer a diferença. Então, essas crenças limitantes, nós temos que fazer uma ruptura. O que é fazer uma ruptura? É você deixar de, enfim, acreditar naquilo que o seu próprio eu, que o seu próprio ego, os seus próprios pensamentos ficam ditando, pensando e dizendo, comandando a sua vida, entende? Você tem que iscar da sua vida, é isso aí, pronto, acabou. Precisa você fazer um PhD e ir para os Estados Unidos estudar? Não precisa não. É só você olhar para dentro de você, pegar esses pontos negativos e acreditar em você mesmo, pronto, acabou. Botar a marcha a primeira, segunda e terceira e caminhar e acelerar e ir em frente, entendeu? É isso aí, não tem segredo não, ok, pessoal? Agora, se você não for uma pessoa determinada, uma pessoa que se autoexamine, que tem introspecção, você vai para os Estados Unidos fazer curso disso, daquilo outro e vai voltar pior do que era, entendeu? Etc, etc, porque você não teve atitude, entendeu, pessoal? Então é importante você pensar nisso e você faca na bota e levantar a cabeça e seguir em frente, pronto, acabou. É selva. Saber de uma coisa, que você nunca será vencedor em todas. E quando você for derrotado em algumas, saiba que aquilo foi para aprendizado. Não foi para sua derrota, não foi para você estar com mimimi, com baixa imagem, com vitimismo, não é nada disso. Vê aquela lição do eu, sei que dói. Mas você não pode ficar parado, estático, não. Você tem que se levantar de novo e seguir em frente e pronto, e acabou. A história é essa. Se você ficar aí resmungando, reclamando, né? Tipo assim, muitas pessoas foram decepcionadas nos seus relacionamentos, né? Casaram, se divorciaram, baixaram a cabeça, foram para droga, para o álcool, foram para não cuidaram mais da sua saúde, outros engordaram, outros emagreceram, uns comem demais, outros comem de menos, não é? Outros não cuidaram mais da saúde, tiveram infarto, derrame, enfim, aquela coisa toda, ficaram em cima de uma cama. Então, aquilo é opção, cada um tem sua opção, cada um tem as suas escolhas. Você escolhe, tem Paulo Vieira, né? Pegando aqui um gancho de Paulo Vieira, ele diz assim: cada um tem a vida que merece, é verdade.
Cada um tem a vida que escolheu. Eu mesmo, você escolhe a sua vida. Cada um tem o direito de escolher a sua vida, né? Ou seja, você escolheu a vida que você quis escolher, não é? E quando aparece alguém para interferir, para lhe dar uma direção, você fica mimimi. Então, não reclame não. Tá certo, pessoal? É isso aí. Eu quero dizer para vocês o seguinte: há uma grande necessidade. A palavra de Deus diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o segredo. Joyce Meyer, ela diz assim, ela escreveu um livro. Ela escreveu um livro que o nome do livro é Batalha da Mente, alguma coisa assim. Ela fala muita coisa boa ali naquele livro, né? Ela fala muita coisa boa. Paulo Vieira, ele tem um livro que é Autorresponsabilidade. Eu já li esse livro, parece 2 vezes, ou foi 3, foi. Esse livro, ele ensinou muita coisa pra mim também. Então, leia, procure aprender com quem sabe, entendeu? Aí você fica aí, ó, assistindo essas séries, que é que ensina, vai mudar na sua vida. Futebol, vai te dar o quê? Não é? Etc. Política, eu gosto de política, tá certo? Não posso nem falar de política, porque gosto de política, ok? Mas certas coisas na nossa vida, pessoal, que não somem nada, que não lhe traz aprendizado, entende? Tipo da sua vida, entendeu? Porque com certeza você é o que você escolheu, né? Aquilo que você escolheu, é isso que você é. Entende, pessoal? Então, a gente tem que escolher sempre ser uma pessoa melhor, né? Enfim, nos desenvolver como pessoas, melhorar, sabendo que você e eu, nós não somos perfeitos, somos cheios de defeitos, mas temos que detectar os nossos defeitos e procurar, não é? Tirar os defeitos e transformar, procurar a virtude, né? Enfim, etc. Sempre acreditar em você, né? Você, claro, primeiro acreditar em Deus, né? Para não ser aquela questão do homem no centro, né? Mas Deus no centro e o homem ao redor. Entende? É Jesus na frente, nós atrás. Eu sempre usei esse termo. Entende, pessoal? Então é isso, essa conversa, esse papo é mais para isso mesmo. Tá certo, pessoal? Eu sei que é duro, é isso que eu estou falando, porque quando se fala de crença limitante é coisa de dor, você vai ter que renunciar, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que deixar, por exemplo, né? Vamos supor, você está obeso, né? Você já tem um grande desafio, desafio de cuidar da alimentação, de ir para uma academia, cuidar da saúde, aquela coisa toda, etc. Aí você já sabe, poxa, para eu ficar magro, para eu, enfim, cuidar da minha saúde, que sacrifício. Pessoal, é um sacrifício terrível. Abdominal, agachamento, alimentação, ó, e pega peso daqui, pega peso dali, se espicha para aqui, se espicha para ali. Ou não é um sacrifício? Crença limitante, pessoal, para a pessoa sair dela é fácil. Não é fácil, é difícil. Agora, quando você tem aquela questão de força de vontade, se torna tudo fácil para você. Agora, quando você não tem força de vontade, tudo se torna complexo, complicado, tal, aquela coisa toda. Isso em todo sentido da vida, não é? Entende? Enquanto que algo para alguém é tão fácil, para outro é tão difícil, não é? Porque a cabeça está cheia de minhoca, entendeu? Ele está num labirinto mental, entendeu? Um labirinto mental. Você não sabe para onde vai. Ou você entrou no lugar, não sabe a saída, perdido dentro de si mesmo. Eu falo nesse livro aqui, Superação. Eu escrevi esse livro e eu falo uma situação muito importante. Quando o homem se encontra com Deus, ele se encontra consigo mesmo, não é? E a partir de então ele começa uma nova direção na vida dele, um novo caminhar na sua vida como um todo, entende, pessoal? Então é por aí. Você que chegou até aqui e você que está aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, ajude alguém, tá certo, pessoal? E eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.